Bem-vindo à nossa disciplina Diversidade Vegetal 2. Nessa disciplina, a gente fala sobre plantas com semente e nesta aula a gente começa a revisar alguns conceitos, provavelmente já conhecidos de disciplinas anteriores, que a gente vai precisar para a nossa disciplina das plantas com sementes. A taxonomia moderna se baseia na filogenia. Filogenia significa que taxons que a gente define no trabalho de analisar o grau de parentesco entre diferentes grupos de seres vivos precisam ser grupos monofiléticos. Monofilético significa que os membros de um grupo que a gente caracteriza como monofilético precisam ser derivados de uma espécie ancestral comum. O segundo critério é que esta ancestral comum não possui outros descendentes que não se encontram no grupo que a gente está analisando. Então, se um ancestral comum possui descendentes que não fazem parte do nosso grupo analisado, esse grupo analisado não é monofilético. Uma outra maneira de dizer isso é dizer que o ancestral é exclusivo para o grupo que a gente analisa. Grupos que não incorporam todos os descendentes do seu ancestral comum, a gente denomina parafiléticos. Aqui no lado direito do slide a gente tem uma árvore filogenética muito simples. Se lembram que árvores filogenéticas são diagramas que mostram na direção da raiz, a única linha na base da árvore, até os taxons que estão na posição terminal. Aqui a gente tem 3 taxons hipotéticos, A, B e C. E essa linha da raiz para os taxons é a linha de tempo. Então, tudo que à esquerda, na nossa árvore aqui, das letras A, B e C, é no passado. Vocês também estão vendo que as linhas se dividem dicotomicamente e na cada divisão dicotômica tem um pontinho. Este pontinho simboliza o ancestral comum das duas linhas que estão saindo deste ponto. Então, o ancestral comum geralmente é uma espécie desconhecida, uma espécie hipotética, cuja existência é derivada da análise dos taxons atuais. Então, se a gente agora desce na árvore, então, por exemplo, da letra A, na direção para a esquerda, a gente está viajando do presente para o passado. Se a gente sobe na árvore, indo na outra direção, da esquerda para a direita, na nossa árvore aqui, a gente vai na direção do passado para o presente. A gente vê também aqui nesta árvore que os 3 taxons têm entre eles relações diferentes. Por exemplo, os taxons B e C tem uma ligação direta com um ancestral comum deles, que está muito próximo deles. Apenas em um passo, a gente chega de B àquele ancestral, esse pontinho, e a gente chega de C àquele mesmo ancestral. Então, a gente pode testar com os nossos 2 critérios de monofilia, se o grupo formado por B e C é monofilético, e a gente pode reconhecer isso diretamente por ter um ancestral comum e pelo fato que todos os descendentes, ambos os descendentes desse ancestral estão dentro do grupo. Da mesma forma, a gente pode identificar o ancestral comum de A, B e C. Esta ancestral comum a gente encontra se a gente vai de todos os taxons A, B e C, descendo até achar o primeiro
ponto onde as linhagens se encontram, vindo de todos os 3 táxons. Então, nesse caso, o ponto na base da árvore, bem no lado esquerdo, é o ancestral comum. E também aqui a gente pode verificar que todos os descendentes desta ancestral se encontram dentro do grupo analisado ABC, porque não tem nenhuma ramificação que não está partindo deste ponto que não esteja desses 3. Não tem um quarto táxon descendendo deste ancestral comum deles. Então, a gente já pode ver que para identificar se um grupo é monofilético, a gente primeiramente tem que procurar dentro da nossa árvore qual é o grupo ou quais são os táxons que compõem o nosso grupo, por exemplo, aqui, A, B e C. Depois a gente desce na árvore, aqui na nossa árvore, indo para a esquerda, até a gente encontra o primeiro ponto onde todas as linhas se encontram. E depois a gente sobe na árvore, então volta para o presente para verificar se todas as linhas que estão partindo daquele ponto do ancestral comum no passado estão terminando no grupo analisado. Caso que tenha uma ramificação que não termina no grupo analisado, o nosso grupo é parafilético. Eu já tinha explicado o caso mais simples das letras B e C, por isso a gente não precisa repetir isso. Aqui vocês estão vendo a indicação do ancestral comum de B e C, mas agora vamos para um caso um pouquinho mais interessante. Se a gente define o nosso grupo a ser analisado agora como A e B, a gente encontra sim um ancestral comum deles. É o ponto indicado por seta aqui na árvore. Então, descendo da linha do A e descendo da linha do B, a gente se encontra pela primeira vez neste ponto. Porém, se a gente agora sobe na árvore, volta para o presente, a gente vai ver que na ramificação mais próxima do B tem um segundo caminho que não leva a um táxon do grupo AB. Ele leva para o táxon C. Então, C também é descendente do ancestral comum de A e B, e o grupo formado por A e B não é monofilético, é parafilético. Um certo cuidado a gente sempre tem que ter com as árvores filogenéticas. A vizinhança de 2 táxons na escrita da árvore não tem um grande significado. A significância é nos pontos onde as linhas se bifurcam. Então, nos pontos simbolizados pelos ancestrais comuns, lá é a decisão quem é grupo irmão de quem. Então, grupos irmãos são grupos que compartilham um ancestral comum imediato, não tem outros ancestrais, outras linhas entre esses 2 grupos, só aquele que vai ao ancestral comum direto. Então, eles são pares que estão surgindo de uma bifurcação da árvore. E isso é muito importante. Muita gente faz olhar pela primeira vez a uma árvore, o errinho de pegar, por exemplo, aqui na primeira árvore em cima, A e B como muito relacionados, porque eles estão impressos próximos um ao outro. Mas se a gente observa as linhas, a gente percebe que A não é muito próximo de B, como a gente já tinha visto. B é mais próximo do C, porque eles compartilham diretamente uma ancestral comum na última bifurcação da árvore, diretamente abaixo da inserção deles. E o A é um pouquinho mais distante, precisa mais um passo de descida na árvore para encontrar o ancestral
comum de B e C em um lado e A no outro lado. Então, grupo irmão de B e C, grupo irmão de C e B. Mas o grupo irmão de A não é B, não é C, é o conjunto de B e C. E a gente se confunde às vezes se as árvores estão escritas de uma maneira diferente. Por exemplo, a gente pode, sem problemas, virar B e C ou C e B. Os dois são grupos irmãos. Quem aparece primeiro, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, tanto faz. Importante é que elas estão parte da mesma bifurcação da árvore. A mesma coisa pode acontecer com A. A gente pode colocar A na árvore para cima ou para baixo. É a mesma coisa enquanto a ramificação em que o A está inserido tem como grupo irmão o conjunto B e C. Todas as nossas análises filogenéticas são baseadas em caracteres que a gente analisa nas próprias plantas. Esses caracteres podem ser, por exemplo, morfológicos, tipo de folha seria um exemplo. Eles podem ser anatômicos, por exemplo, a estrutura do lenho. Podem ser fisiológicos, então a existência de determinados produtos do metabolismo secundário. Também, e isso é hoje mais importante, podem ser derivados da genética, por exemplo, sequências de nucleotídeos. Além disso, ainda tem também certas coisas na ecologia que podem ajudar, por exemplo, um modo específico de polinização. Além dos caracteres, a gente tem que prestar atenção no tipo de variação que a gente tem nesses caracteres. Tem variação contínua, por exemplo, variação de tamanho de uma folha, e tem variação descontínua, então a mudança entre estados definidos, por exemplo, uma cor de pétala. Se estas variações descontínuas ocorrem dentro de uma espécie, a gente chama isso de polimorfismo. Além disso, a gente tem que saber se a variação é fenotípica ou se ela vem do genótipo. Variação fenotípica é a variação influenciada pelo ambiente. Então, ela não é hereditária. Um exemplo para essa variação fenotípica seria, por exemplo, a variação em tamanho de folhas ou de uma planta inteira. E vocês podem observar isso aqui nos manguezais, na espécie Avicennia germinans, chamada de siribeira popularmente, que cresce sob condições de salinidade moderada e inundação frequente, em forma de árvore muito alta, mais do que 30 metros, com diâmetros chegando perto ou até ultrapassando 1 metro. E nesses lugares ela também tem folhas relativamente grandes. Se a gente vai agora para áreas raras vezes inundadas, hipersalinas, a gente encontra a mesma espécie em forma de arbustos pequenos com folhas minúsculos. E essas folhas minúsculas são uma resposta simplesmente ao estresse de salinidade que essa planta está experienciando nesses lugares. A formação do genótipo depende principalmente de 2 processos: a seleção natural e a deriva genética. A seleção natural é causada pelo fato que certas mutações que sempre ocorrem, então erros quando o genoma é transferido, copiado, se esses erros causam a formação de uma característica deste indivíduo onde ocorreu que fortalece o indivíduo sob certas condições ambientais, e se
por causa disso, este indivíduo pode se proliferar melhor do que outros indivíduos da população. Então, é provável que aquela mutação, que também vai ser, pelo menos, presente em parte dos descendentes, se fixa na população. Então, ela vai ser mais frequente depois algumas gerações por causa da vantagem de se proliferar sob estas condições ambientais. No outro lado, a deriva genética ocorre quando uma população é separada por meios físicos. Por exemplo, se na dispersão um propágulo de uma planta chega numa ilha onde essa espécie ainda não é presente e consegue estabelecer uma população da espécie lá. A variedade genética que surge por mutações aleatórias dentro desta população que surgiu a partir de um único indivíduo vai ser menor do que na população grande no continente, que tem uma história mais longa, muito mais indivíduos que contribuem à sua variação pessoal à genética dessa população. Como já mencionado, a ocorrência destas mutações tem a ver com erros, tipo mutações gênicas, quando simplesmente o processo de copiar o DNA não funciona como deveria ter funcionado. Similarmente, mutações cromossômicas, onde cromossomos ficam deformados, por exemplo, mutações genômicas, onde, por exemplo, o genoma inteiro é copiado mais do que é previsto, levando, por exemplo, à poliploidia. E a gente tem, obviamente, também mutações que originam na recombinação e na transferência de informação gênica entre diferentes organismos, que é um fato relativamente comum em plantas, onde, por exemplo, partes do genoma de micro-organismos ou de parasitas estão sendo transferidos para as plantas. Um outro fator que ocorre relativamente comum em plantas é a hibridização, que leva à formação de novas espécies a partir da união de duas espécies parentes. Este processo de hibridação, normalmente, em animais, pelo menos, não leva à formação de novas espécies, porque existem barreiras para a reprodução dos descendentes desta hibridização. Então, a segunda geração tem uma reprodução não existente ou muito reduzida. Porém, em plantas existem vários mecanismos que vencem essa isolação reprodutiva e assim a gente tem em plantas muito mais frequentemente do que em animais espécies de origem híbrida. Isso pode ser por modificações nos cromossomos que podem lidar a espécies de origem híbrida que são, de novo, homoploides. Então, o problema na isolação reprodutiva é que os dois conjuntos de cromossomos vindo da espécie materna e paterna não combinam e no pareamento dos cromossomos tem problemas. Hibridização introgressiva, então híbridos cruzam com uma das espécies parentais, pode também fixar elementos que originam da hibridização no genoma das espécies paternas ou maternas, e ainda existe, como já mencionado, muitas vezes poliploidia nas plantas, e lá de novo o acoplamento dos cromossomos pode funcionar e a fertilidade vai ser recuperada. Agora a gente ainda tem que ver como um taxonomista chega a construir as suas árvores filogenéticas, porque essas árvores são o resultado do trabalho da análise de taxons,
por exemplo, espécies que a gente encontra na natureza. Então, a primeira coisa que um taxonomista tem que fazer é determinar qual será o grupo a ser analisado. Eu vou agora mostrar isso em um exemplo retirado de um livro, Sistemática Vegetal, um enfoque filogenético, que eu simplifiquei um pouquinho, onde temos 4 espécies hipotéticas, chamadas simplesmente de A, B, C e D, e 3 caracteres que vão ser analisados. Os 3 caracteres são grão de pólen, formação da corola e tipo de inflorescência. O grão de pólen nas nossas espécies hipotéticas varia de forma que uma espécie tem um pólen não tricopado e 3 possuem um pólen tricopado. Um colpo é uma depressão na parede do grão de pólen que é uma abertura pré-formada desse grão de pólen, onde a camada exterior da parede do pólen não é forte ou não é presente. E se tem 3 desses corpos, a gente fala de um pólen tricopado. A segunda característica que a gente vai analisar é a corola, e aqui a gente diferencia entre espécies ou táxons com pétalas livres, então cada pétala individualmente inserida na flor, e pétalas fundidas, então onde a corola forma um tubo. E a gente diferencia na inflorescência simplesmente entre plantas com e sem capítulo, então uma inflorescência que tem forma de um prato com as flores inseridas na sua superfície. A espécie A tem pólen não tricopado, pétalas livres e não possui capítulo. A espécie B, C e D todos possuem pólen tricopado e B, como A, tem pétalas livres, enquanto C e D têm pétalas fundidas, e apenas a espécie, o taxon D, tem um capítulo. Agora, representei aqui no desenho ao lado indivíduos destas 3 espécies com pontinhos coloridos, e a gente vai ver agora o que a gente faz com esses indivíduos para analisar o grão de parentesco entre eles. A gente usa aqui, nesse passo, para visualizar isso melhor, um diagrama de Venn. Vocês lembram desse tipo de diagrama da matemática básica na escola? E aqui a gente usa ele para agrupar os taxons assim que a gente pode ver quais são as possíveis sequências em que mutações apareceram no decorrer do tempo que formaram novas espécies. A gente começa com uma elipse que contém todos os nossos indivíduos, então esta elipse externa com todos os pontinhos dentro é o nosso grupo a ser estudado. Depois a gente começa dentro desse grupo delimitar os pontinhos assim que a gente divide os pontos em grupos. E um passo inicial seria separar os 3 taxons que têm pólen tricopado do único taxon que tem um pólen não tricopado. O taxon A não possui pólen tricopado, então ele fica naquela elipse externa isolado dos demais. Essa segunda elipse contém, então, os taxons com pólen tricopado B, C e D. Agora, esse grupo novamente pode ser dividido em 2, porque dentro do grupo com pólen tricopado tem aqueles que possuem a corola fundida e tem aqueles outros que têm pétalas individuais separadas. B e C
e D se diferenciam dessa forma, então a gente faz uma terceira elipse que junta C e D, os táxons com corola fundida, do B e do A, obviamente, que possuem corola com pétalas separadas. E dentro dessa terceira elipse a gente pode fazer mais uma divisão que é ligada ao capítulo. Apenas o táxon D, as bolinhas brancas, possuem o capítulo. Um efeito interessante desta separação é agora que a gente tem isolado os passos evolutivos. O passo evolutivo de, por exemplo, mudança de pólen tricopado para pólen não tricopado ou vice-versa, é na segunda elipse. A mudança corola fundida, corola não fundida, é definida pelo conteúdo e o exterior da terceira elipse, e assim para frente. E se a gente imagina agora que é mais provável que uma mutação ocorre isoladamente e não várias mutações no mesmo tempo, a gente pode concluir que esta sequência em que as elipses organizam os nossos táxons é a sequência da evolução. Essa maneira de decidir, olha, é mais provável que uma mutação ocorre por vez do que várias ocorrem no mesmo tempo, a gente chama de parcimonia. Então, a ordem em que esses passos, essas mutações estão aparecendo não é definida. Se a gente agora assume que o pólen não tricopado foi o estado original dos ancestrais de todas as plantas que a gente analisa aqui, então, nesse caso, a gente teria que ir do pólen não tricopado para o tricopado e depois do tricopado com corola com pétalas isoladas para tricopado com pétalas fundidas e de lá para o capítulo. Seria uma opção. Porém, a evolução poderia ter aparecido, poderia ter ocorrido de forma inversa também do que a gente pensou. Poderia ser que os ancestrais de todos esses táxons possuíam capítulos, possuíam pólen tricopado e uma corola fundida e perderam essas características. O que não muda é a sequência, mas a ordem não é determinada ainda. Então, como a gente sai agora deste problema e como a gente pode organizar essa sequência assim que sai uma árvore filogenética? Porque no momento a gente tem simplesmente duas opções. Se a gente mostra a mesma coisa que a gente tem agora como árvore filogenética, a gente tem que assumir uma sequência temporal, porque na árvore filogenética a gente tem um eixo temporal, né? Então, aqui nessa árvore da esquerda para a direita, a gente tem o caminho do passado para o presente. Então, se a gente assume que o pólen tricopado surgiu baseado numa população de táxons que não possuía ele, e depois surgia a corola fundida, depois surgiu o capítulo, a gente tem que assumir essa árvore filogenética aqui. Porém, se a gente assume que a população original tinha capítulo,
polentricopado e tinha corola fundida, a gente tem que assumir essa árvore filogenética aqui, onde o capítulo é perdido, em sequência a corola fundida é perdida e finalmente o polentricopado foi perdido. Então, a gente tem que achar uma ferramenta para resolver qual dessas duas árvores é a árvore correta. E esta ferramenta é usar um taxon adicional. A gente trabalha aqui com uma coisa que os taxônomos chamam grupo externo. Que significa isso? A gente procura um taxon que com certeza não faz parte do nosso grupo analisado, então ele é suficientemente distante filogeneticamente para não poder ser confundido com um dos membros dentro do grupo, e ele tem que ser no outro lado tão próximo que dá para fazer comparações que fazem sentido. Se a gente, por exemplo, introduz aqui um taxon como grupo externo que não tem polentricopado, não tem uma flor que possui uma corola e também não tem uma inflorescência comparável com as demais, a gente pode repetir a nossa análise que a gente percorreu agora e a gente vai ver que por causa do pólen não tricopado, por causa da não existência da corola e por causa da não existência de uma inflorescência comparável, o ponto inicial deste passo evolutivo do nosso grupo estudado é no ponto onde se separou o grupo em plantas com pólen tricopado e não tricopado. Esse foi o primeiro passo evolutivo. A escolha de um grupo externo não é uma coisa muito fácil. Essa é uma coisa que precisa de muita experiência do lado do taxônomo que escolhe isso, por isso também geralmente trabalha não somente com um, mas com vários grupos externos, justamente para minimizar a probabilidade de errar com isso. Tá bom, agora depois de revisar essas maneiras de elaborar uma árvore filogenética, precisamos revisar uma outra coisa, precisamos revisar onde estão as nossas plantas com sementes dentro do conceito clássico de plantas. E se vocês abrem um desses livros tradicionais de botânica, vocês encontram um monte de diferentes organismos, por exemplo, até bactérias, fungos, algas, líquens, briófitas, pteridófitas e, finalmente, as plantas com sementes. Esse é um conjunto relativamente grande e a gente tem que ver se isso realmente tudo cabe no nosso conceito filogenético. Quais são as características comuns destas plantas? Bem, elas possuem paredes celulares. Eles permanecem, uma vez estabelecido, mais ou menos no mesmo lugar. E normalmente não comem outros organismos e são frequentemente verdes, que significa geralmente que eles têm a capacidade de fazer fotossíntese. Os micro-organismos, como bactérias, não se encaixam muito bem nesses critérios, mas eles têm paredes celulares e muitos deles são também organismos autótrofos e vários têm fotossíntese. Porém, todo mundo sabe, bactérias são procariontes, então eles têm uma estrutura celular completamente diferente das eucariontes, aos quais pertencem os demais organismos que eu listei aqui. Fungos são plantas, entre aspas, que primeiramente nem são autótrofos, elas são de fato organismos que comem outros organismos, mesmo se a escala temporal em que eles fazem isso não é aquela que a gente normalmente chama de caçar ou algo assim. Porém, esse grupo é polifilético e, na sua maioria, todos aqueles
que a gente imediatamente chama fungos, cogumelos, etc., são, na verdade, mais próximos dos animais, então da gente, do que das demais plantas que eu mostrei para vocês. Algas também formam um grupo polifilético e líquens, todo mundo sabe, são, na verdade, simbioses entre algas e fungos e também não se encaixam muito bem aqui. Briófitas e pteridófitas, no outro lado, tem muita coisa em comum com o que a gente vê nas plantas terrestres. Elas são, de fato, parentes, porém, os grupos tradicionais briófitas e pteridófitas em si são parafiléticos. Eu tentei juntar as informações aqui em um diagrama relativamente complicado que mostra onde a gente tem as plantas como sementes. Aqui no lado direito, em cima daquela bolha verdinha, a gente vê as plantas como sementes. A gente vê principalmente aqui dois grupos totalmente separados, os procariontes e os eucariontes. Dentro dos procariontes, os dois grupos hoje conhecidos de arqueia de bactérias, e dentro dos eucariontes agora não vem os grupos que vocês talvez ainda lembram de livros de escola baseados em reinos. Tem esses livros, esse livro famoso Sete Reinos, que é um livro de texto que vocês ainda encontram na nossa biblioteca. Esse conceito foi feito não muito tempo atrás e, infelizmente, ele é muito mal feito porque ele não considera a filogenia. Ele simplesmente junta de uma forma meio arbitrária vários grupos, digamos, por critérios de praticidade, mas não de conceitos filogenéticos. Hoje se diferencia três grandes grupos dentro dos dos organismos eucariontes, chamado Amorphia, outro Excavata, outro Diaphoretices. Esses grupos ainda não são muito bem conhecidos e, com certeza, vocês deveriam sempre ficar informados na sua carreira de professor como esses grupos são definidos, porque tem muita pesquisa ainda para fazer em cima disso. E plantas a gente encontra agora, se a gente vê o sentido tradicional de planta, em todos esses grupos das eucariontes. Fungos, por exemplo, pertencem junto com amebas e os animais aos Amorphia. Certos organismos unicelulares, às vezes caracterizados como algas, como Euglenozoa, que comem outros organismos, mas no outro lado fazem fotossíntese e por isso sempre estão assim um pouquinho vistos entre animais e plantas. Eles fazem parte desse grupo Excavata. E os demais a gente encontra dentro dos Diaphoretices, mas também em ramos bem diferentes deste grupo gigantesco. Por exemplo, tem várias algas marinhas como Cryptophysia, Aptophyta, etc., em grupos basais dos Diaphoretices. Existe um grande conjunto chamado Straminopiles, junto com Alveolata rhizaria, que contém, por exemplo, algas como diatomáceas, como algas pardas. E depois ainda tem um conjunto que realmente constitui um grupo monofilético. Este grupo pode ser chamado Archaeplastida, mas esses nomes não são ainda muito bem padronizados. E esse grupo é aquele que interessa a gente. Aqui ocorreu em tempos passados que a gente não pode exatamente determinar, uma simbiose entre uma cianobactéria, então um procarionte, e um organismo eucarionte, e essa simbiose levou a um eucarionte fotossintético. A fotossíntese veio com uma cianobactéria que se tornou plastídeo dentro do eucarionte. Hoje ainda existem algas chamadas glaucófitas, que são algas unicelulares da água doce, que possuem plastídeos que são muito
claramente derivados de cianobactérias, que são colocados aqui na base dessa árvore filogenética das plantas mesmo, das plantas eucariontes fotossintéticas. O próximo braço dessa árvore são as rodófitas, as algas vermelhas, e depois vem vários taxons que a gente chama geralmente de algas verdes. Mas vocês estão vendo, tem um grupo clorófita e tem depois vários outros que todos são algas verdes. Então, algas verdes, definido assim, são um grupo parafilético. E um desses grupos de algas verdes é visto como grupo irmão das plantas terrestres. Então, houve um momento que algumas algas conseguiram ir para a terra, saindo do mar, indo para a terra, e o grupo irmão dessas algas são um grupo chamado charales, ou carales, como vocês queiram. O ramo terrestre dessas plantas é chamado hoje de embriófitas, e aqui a gente encontra as briófitas, as pteridófitas e as plantas com sementes, mas, como já avisado, briófitas são com alta probabilidade parafiléticas. Vocês estão vendo que os três grandes grupos, as hepáticas, os musgos e os antóceros, estão saindo dessa árvore filogenética, cada um no seu braço separado. Pteridófitas são parafiléticos porque um dos grupos tradicionalmente integrados nesse grupo, os licófitas, são, na verdade, grupo irmão das demais pteridófitas e das plantas com sementes. Mas o importante agora é que vocês lembram que plantas com sementes vêm de um grupo monofilético de plantas terrestres e que elas são o grupo irmão da maioria das samambaias e cavalinhas que formam este grupo que hoje é chamado às vezes monilófitas, que são as pteridófitas sem as licófitas. Uma coisa talvez interessante para mencionar, como chegou a fotossíntese em todos esses outros grupos, por exemplo, na euglena, nas algas pardas, nas diatomáceas. Isso é provavelmente devido a simbioses, endossimbioses secundárias. Então, uma alga verde entrou em simbiose com uma escavata formando, por exemplo, euglenozoa, ou uma ancestral de uma alga parda engoliu de alguma forma uma alga vermelha que se tornou o plastídeo da alga parda. Desta forma, então, a fotossíntese se espalhou também em vários grupos de eucariontes. Agora quero falar rapidinho sobre a história da taxonomia, porque se vocês estão lendo livros sobre taxonomia, vocês vão ver várias vezes certos nomes de pessoas que estavam importantes. E seria também interessante um pouquinho para ver como taxônomos que não conheciam a teoria da evolução estavam tentando resolver os problemas de criar um sistema de plantas. Um dos primeiros que escreveu sobre sistemas de classificação foi no século XVI, início do século XVII, o Cesalpinus. Cesalpinus, como muitas pessoas que conhecem plantas, foi um médico que usou então plantas como plantas medicinais. E ela falou um sistema de plantas que eu gostaria de usar seria de uso fácil, estável e assim fácil de memorar. E ela deveria ser breve porque é complicado de gravar um sistema muito grande. Eu acho que todo mundo gostaria que sistemas de plantas seriam assim, porém isso não é sempre possível de fazer isso. Agora, o grande surgimento da taxonomia foi no século XVIII, principalmente, e um pouquinho antes, quando as
os cortes europeus, os reis, os príncipes europeus estavam desenvolvendo uma cultura no corte que precisava já pesquisas. Por exemplo, para a alimentação do povo foi necessário fazer pesquisas em plantas que podem ser usadas para alimentação. No mesmo tempo também chegaram mais e mais plantas das colônias que os europeus tinham conquistado, por exemplo, aqui do Brasil, foram cultivadas em jardins botânicos e analisados, usados como ornamentais, etc. Então, ao redor desses cortes se formavam centros de pesquisa e os pesquisadores precisavam simplesmente de sistemas taxonômicos mais confiáveis. Uma pessoa famosa do século XVIII é o Carolus Linnaeus, sueco, muitas vezes conhecido na forma francesa do nome Linné. Ele descreveu gêneros e espécies, fazendo assim a base do nosso sistema hoje de binomes, baseado em gêneros, em epítetos de espécies. Além disso, ela fez uma classificação superior de classes e ordens, que seria mais ou menos que hoje uma família, e que estava baseado em estames e ovários, caracteres técnicos de estames e ovários, uma coisa que ela mesma reconheceu que não dá sempre certo. Ela definiu caracteres objetivos, mas o resultado não foi uma coisa que ela gostou muito, porque ela viu que certas plantas pareciam parentes, mas com as suas ferramentas não estavam parentes na maneira como ela imaginava. Então, ela mesmo chamava isso um sistema artificial e preferia um sistema natural, que ia combinar melhor com o que ela sentia na sua observação. Outros taxônomos da mesma época já delinearam que um problema é a variação dessas características, que é difícil de confiar assim, em caracteres interpretados em forma de presente, não presente, o número 1, 2, 3, o número 4, 5, 6. Esse é um pouquinho complicado e ele falou, olha, a gente precisa ver conjuntos todos de características. Não dá para diferenciar tudo através de só número de estames e lóculos do ovário, por exemplo. E Lamarck, outro cientista importante que já tinha certas ideias que até apontavam para um sistema evolutivo, achou interessante também ponderar caracteres. Então, dizer, essa caractere é mais importante, outra menos importante. Um caractere que varia muito tem outra significância do que um que fica bem estável. Um grande botânico foi Jussieu, que considerou caracteres como invariáveis, então a variação mesmo ela meio negava, e ela formava taxons hierárquicos a partir de similaridade, como uma boa porção de bom senso. Porém, ela não considerava os taxons completamente distintos. Então, ela imaginava provavelmente que taxons são ilhas dentro de um oceano, e algumas ilhas são mais próximas, outras são mais distantes, e na maneira que outras ilhas seriam descobertas, ela esperava um dia ter tipo um mapa completo dos taxons. Assim teria transições entre todos os diferentes tipos de plantas
que outros taxônomos, por exemplo, Candolle, negavam. Ele diz, não, tem grupos que são bem isolados, são grupos que não, onde a gente não vai descobrir outros intermediários. Dessa maneira, continuavam as pessoas analisando as plantas, procurando caracteres, procurando sistemas de organização, mas até a metade do século XIX isso funcionava mais ou menos como a gente organiza a nossa casa. Então, coloca dentro de um armário diferentes tipos de roupa, digamos, camisas em uma gaveta, meias na outra gaveta, etc. O sistema evolutivo surgiu na metade do século XIX com Charles Darwin e outros que mais ou menos no mesmo tempo, baseado nas suas experiências, nas suas viagens, no seu material que eles coletavam, conseguiram ver que existe uma formação dinâmica de espécies. Não existe assim um conjunto enorme de espécies criado em um dia. Não, espécies se desenvolvem, se separam, formam novas espécies. Mesmo assim, mesmo com a teoria de evolução, os botânicos continuavam por muito tempo, basicamente na mesma maneira como antes. Até no século XX ainda tinha grandes escolas que disseram, a evolução nem me interessa. Eu quero simplesmente organizar as plantas de acordo com similaridade, porque eu quero, por exemplo, identificar elas. Para isso eu nem preciso saber se elas originam lá ou lá. De fato, eu quero só saber como diferenciar elas. Isso resultou na genética, por exemplo, e naquela época, no século XX, foi possível, através de computadores, até de desenvolver métodos matemáticos para agrupar plantas e para pessoas como John Scott Gilmore, isso foi o caminho para percorrer. Então, eles negavam simplesmente a necessidade de integrar a evolução dentro da sistemática. Porém, mais para metade para o final do século XX, e especialmente depois Willy Hennig, um entomólogo, nos anos 50 publicou os conceitos de filogenia. A taxonomia começou primeiro na zoologia e depois na botânica também, com certo atraso grande. Filogenia se tornou o conceito principal e hoje, nas últimas poucas décadas, um taxônomo que não usa sistemas filogenéticos não vai ser muito bem visto como os colegas. Mesmo com isso, existem sistemas antigos, por exemplo, sistemas dos ingleses Bentham e Hooker, sistema do Engler, permaneceram por muito tempo. No século XX, os sistemas de Cronquist ou de Taktayan estão ainda presentes em certos livros e somente assim nos últimos anos a gente se separa um pouquinho desses sistemas tradicionais nas coleções, nos livros, etc. Agora, no final dessa aula, eu quero revisar com vocês rapidinho o que diferencia as plantas com semente de outras traqueófitas. Listando rapidinho as principais diferenças entre plantas com semente e as outras traqueófitas, então licófitas e samambaias e cavalinhas. A gente tem primeiramente a madeira formada por um câmbio. Este processo de formação de madeira por um câmbio bifacial a gente chama de crescimento secundário, que vocês estudaram em outras disciplinas já. E a outra
grande diferença é na alternância de gerações. Plantas com sementes são sempre plantas com heterosporia, contraste, por exemplo, com samambaias, cavalinhas, que tem isso às vezes, mas não sempre. Elas têm somente um megásporo. O megásporo e o megagametófito permanecem dentro do megasporângio. E essa é uma coisa que leva ao órgão que dá o nome para este grupo. O megasporângio tem uma cobertura de tecido estéril, que a gente chama tegumento. Este conjunto, o megasporângio com os tegumentos, se chama óvulo. Aqui no lado tem um desenho esquemático disso. E a partir do óvulo se formará a semente, como eu vou mostrar já já. Os gametófitos são fortemente reduzidos, então eles têm menos células do que, por exemplo, nas samambaias. O megagametófito tem só em alguns poucos taxons arquigônios, então os órgãos de produzir os gametas femininos. E o microgametófito nunca tem anterídeos, então os órgãos de produção dos microgametas. A fecundação ocorre sempre após a polinização do óvulo. Na maioria das plantas com sementes tem microgametas sem movimento, diferente, por exemplo, nas samambaias, onde sempre tem anterozoides que procuram o seu caminho para a oosfera de forma autônoma. Anterozoides têm nas plantas com sementes apenas em 2 grupos. Isso resulta em uma fecundação que é independente da água externa. Né? Se lembram, por exemplo, em samambaias, no gametófito das samambaias é necessário um filme de água, de chuva, por exemplo, para os anterozoides poderem nadar em direção das oosferas. No desenvolvimento do embrião, tem também uma diferença grande porque ele se desenvolve dentro do óvulo e assim como a formação do embrião se desenvolve do óvulo à semente. E essa, já mencionada, é a principal unidade de dispersão das plantas com sementes. Essa foi agora uma listagem muito rápida, não se preocupem, a gente vai voltar a cada um desses pontos com paciência e com mais detalhes, então ninguém precisa agora ficar confuso se não se lembra de todos estes passos, todos estes termos técnicos. Rapidinho para repetir a alternância de gerações. Nas plantas com sementes, a alternância de gerações foi descoberta relativamente tarde, no ano 1851, por Hofmeister. Nesta época já existiam terminologias bem estabelecidas para a alternância de gerações, por exemplo, em samambaias ou em briófitas, e por isso e também existiam também termos técnicos para os órgãos das plantas com sementes, só que ainda não foi claro que estes órgãos das plantas com sementes estavam homólogos aos respectivos órgãos em samambaias, por exemplo, e por isso tem uma terminologia separada, nova, para as plantas com sementes. E depois foi descoberto que, na verdade, vários desses órgãos são equivalentes. Eu fiz agora, para reduzir a confusão, uma tabela aqui embaixo que mostra, por exemplo, que o que a gente chama nas plantas sem sementes microsporângio é o saco polínico nas plantas com sementes, ou que o micrósporo é o grão de pólen jovem e que o megasporângio se chama nucelo. Eu preferia só usar a terminologia genérica, então microsporângio, megasporângio,
micrósporo, etc. Porém, vocês vão achar nos livros também a terminologia tradicional. Por isso é importante que vocês pelo menos conheçam o básico. Então, vocês têm que saber que é um grão de pólen, vocês têm que saber que é um nucelo para poder entender esses textos. Em geral, esse vocês podem ver aqui no diagrama, a gente tem duas gerações em todas as plantas terrestres, o esporófito, o gametófito. A geração gametofítica é haploide, então tem na transição do esporófito para os esporos, esporófito produz esporos, uma meiose que leva de células diploides aos esporos haploides. A partir dos esporos se desenvolve o gametófito, que continua haploide, e o gametófito desenvolve os gametas. Os gametas, claramente, também são haploides. E somente após a fecundação, então a união de dois gametas, se forma novamente a geração diploide, a geração esporofítica, através da fecundação. Esse ciclo básico é muito importante, então vocês deveriam conhecer esse ciclo básico para entender melhor o que a gente vai ver nas próximas aulas. Aqui, para visualizar melhor como acontece em um grupo bem conhecido, nas angiospermas, vocês têm aqui no lado esquerdo uma flor simbolizada. Na flor, os órgãos que são portadores de mega e microsporângios são os estames, que abrigam os microsporângios, e o carpelo, que abriga o megasporângio. Interessante é agora que, como já foi falado, o megasporângio é coberto por tegumentos, então ele está parte do óvulo, e todos os passos que estão partindo do megasporângio, então formação do megásporo, formação do megagametófito, e dentro do megagametófito depois formação da oosfera, tudo isso acontece dentro do óvulo. Enquanto disso, os micrósporos, os jovens grãos de pólen, são liberados dos microsporângios e vão ser levados por um agente polinizador para a proximidade do óvulo. Como isso funciona no detalhe varia entre os grupos, mas chegando lá nas proximidades do óvulo, ele desenvolve o microgametófito, que é capaz de carregar os microgametas às proximidades da oosfera dentro do óvulo, ou pelo menos ou quase diretamente para a oosfera, assim facilitando a fecundação, a formação do embrião e, com isso, também da semente. Como falei, vamos voltar a todos esses processos detalhadamente quando a gente fala sobre os diferentes grupos de plantas com sementes. Um último tópico para esta aula vai ser a origem das plantas com sementes. A gente não sabe exatamente quando se formaram as plantas com sementes, porque no registro fóssil sempre tem só, digamos, uma idade mínima, porque não todos os fósseis, não todas as plantas talvez foram fossilizadas. As plantas terrestres aparecem na transição siluriano-devoniano na Terra. Já no final do Devoniano tem os primeiros fósseis que indicam plantas com sementes, também no Carbonífero, que nos livros de escola muitas vezes são descritos como as plantas tipo samambaias, florestas de samambaias. Nesse tempo já teve bastante plantas com sementes, de fato, e nos tempos
em seguida, Permiano e no Mesozoico, então nos tempos dos dinossauros, as plantas com sementes dominavam a vegetação terrestre. Com o final do Mesozoico, no Cretáceo, já tinham se formado muitos grupos de plantas que a gente ainda vê hoje. Principalmente começa nessa época o domínio das angiospermas. Antes de encerrar, mais alguns esclarecimentos que a gente vai precisar para a próxima aula. Nos fósseis que são associados com a linhagem das plantas com sementes, tem plantas que são chamadas progimnospermas. Progimnospermas significa aqueles que vieram antes das gimnospermas. Eles têm uma madeira que é muito parecida com a madeira de gimnospermas atuais, mas eles se reproduziram sem sementes. De fato, primeiramente não foi claro que uma planta como Archaeopteris, que está aqui numa reconstrução ao lado, são plantas que têm uma madeira como gimnospermas, porque folhas foram encontradas fossilizadas separadamente da madeira e somente muitos anos depois da descoberta tanto da madeira como das folhas foi possível de determinar que esses dois conjuntos, essa madeira tipo gimnospermas e essas folhas, obviamente, de samambaias, como sporângios de samambaias, foram parte da mesma planta. Isso mostra para a gente que aquela característica do crescimento secundário, da formação de madeira através de câmbio bifacial, é uma característica que já existia na linhagem das plantas com sementes antes da própria semente. No outro lado tem a palavra pteridospermas, que vocês vão ler muito quando vocês procuram informações sobre esses grupos. Essas são, mesmo como nome que lembra pteridófita, são plantas com sementes, só se assemelhavam ainda bastante de samambaias, como por exemplo esta medulosa aqui, que parece um pouquinho uma samambaia arbórea, como a gente encontra ela hoje aqui na região ainda. Essas são, então, plantas com sementes que só têm uma aparência próxima às samambaias, e muitas dessas pteridospermas estavam presentes, por exemplo, nas matas do Carbonífero. Elas possuíam óvulos que mostram já relativamente parecidos com aqueles de hoje, e a gente não tem indícios muito claros como de um organismo com muitos esporos iguais, então como homosporia se desenvolvia heterosporia e como se desenvolvia de, por exemplo, megásporos, vários megásporos dentro de um megasporângium, um único megásporo, e como se formaram os tegumentos. Esses são passos que a gente tem a hipótese que tem que ter ocorrido, mas a gente não tem muitos registros fósseis. O que a gente tem são ideias como poderia ser formado, por exemplo, o tegumento. Existem pessoas que acreditam que ramificações das plantas que estavam estéreis se juntaram próximo dos esporângios, se fundiram, e essa fusão dos órgãos ao redor do óvulo resultou finalmente num tegumento. Isso poderia ter sido uma mutação que leva a uma melhor proteção do óvulo. De outra maneira, assumem alguns pesquisadores que de fato tinha conjuntos de esporângios. Uma parte dos esporângios perdeu a fertilidade e se fundiram esses esporângios estéreis, formando uma proteção ao redor
dos esporângidos que permaneceram férteis. Qual desses caminhos é o mais provável? Qual é aquele que ocorreu? A gente não pode dizer facilmente enquanto não há fósseis que claramente mostram essas transições. O que é conhecido são diferentes formas de pré-óvulos e cúpulas. Cúpulas são órgãos protetores ao redor dos óvulos e nesses órgãos que a gente tem comumente nos fósseis, a gente pode ver que tem todas as transições de coberturas abertas a coberturas completamente fundidas. Então, de uma ou outra maneira, a formação dos tegumentos deveria ter se desenvolvido desta forma. Com isso, quero terminar esta aula e na próxima aula a gente fala sobre as gimnospermas.